Então, boa noite a todos, irmãos. Gratidão, Sandra. Estamos hoje completando e fechando, encerrando esse ciclo, né, do Autocultura, Luz do Ocultismo, capítulo 26. Quem conduzirá o estudo será o Sandro. Obrigada, Sandra. Então, agora com você a palavra da nossa Obrigado, Raquel. aqui. E assim, e aí você vai me falando, eu vou beleza. passando os slides. Tá ok. Tá? Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. É mais uma satisfação terminar um livro, né, que a gente fez uma caminhada longa aí desde o ano passado nesse livro e agora vamos encerrá-lo hoje. Mas, obviamente, é um livro para ser relido quando a pessoa tiver a oportunidade, né? Volta e meia, dá uma olhada nele. Então, é a parte 3, o último capítulo, o capítulo 26. Parte 3, autodescobrimento e autorrealização. Essa questão aí de você descobrir esse Deus interno dentro de você, né? Um processo todo que o livro veio discorrendo nos outros capítulos e nesse também, sobre isso. E a autorrealização é chegar nesse estágio, digamos assim, um dia, um estágio, entre aspas, final, de compreensão do mundo de um modo geral, bem mais amplo do que a gente tem no cotidiano. Ele trata da questão da direção, para onde como chegar nisso, né? Que direção que eu preciso tomar para chegar nesse autodescobrimento, na autorrealização. Uma palavra antiga que da época eu ia lá no Falcone, que ele falava que se eu vou fazer uma viagem para o exterior, para a Grécia, por exemplo, nunca fui lá, eu vou entrar na internet e procurar um monte de coisa sobre a Grécia, né? Conhecer as cidades, ver os pontos turísticos que eu vou querer conhecer, esse tipo de coisa. Então, aqui a sugestão é que a gente faça isso também. Como chegar nesse ponto lá na frente? Não quer dizer nem que vai ser logo que eu vou chegar, mas como já me preparar, me direcionar para isso. É isso que o capítulo trata, basicamente. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Coloquei um anjinho aí. O verdadeiro propósito da evolução humana, como visto em capítulos anteriores, é o desenvolvimento final do indivíduo, que é autoiluminado, autodeterminado e autossuficiente. Ou seja, se a gente é isso tudo, a gente não está vendo ainda isso, né? Porque a gente está com essa vida cotidiana e nós somos encapsulados de uma forma que a gente não consegue ter essa autoconsciência toda disso tudo que foi falado, né? Autoiluminado, autodeterminado para as ações, né? E uma mente, uma consciência elevada que é autossuficiente. Ela, por si própria, entende os fatos que ela está vivendo e entende de uma maneira muito mais ampla do que só a compreensão comum que a gente tem. O indivíduo somente pode evoluir nos estágios finais através da autodireção. Quando ele fala aqui em estágios finais, a gente está tratando, aliás, o assunto de teosofia sempre é isso. Nós estamos tratando de almas mais velhas, almas que já têm várias encarnações, né? Muitas encarnações, que são as almas mais favoráveis a compreender esse assunto de teosofia. A gente compreende que é quase que uma necessidade disso, porque as almas mais jovens, ou lá pela metade do caminho e tal, não estão tão interessadas nesses assuntos agora, né? Então ele fala de estágios finais. Só um comentário rápido, teve uma reunião de teosofia que eu participo, e um dos irmãos comentou lá que do momento que a gente se interessa profundamente por esses assuntos, meio que dedica uma vida para isso, o estudo de teosofia, dedicação diária, né, esse tipo de coisa, tudo que a gente vê de conteúdo aqui, e a pessoa consegue colocar em prática, ela entende que isso faz parte, ela quer isso para a vida dela, então é uma coisa forte já, né, se a pessoa se dedica mesmo. O irmão comentou lá que ele acredita, pelos estudos e tal, que leva de 7 a 14 encarnações para virar um mestre.
né? Então, se a gente está chegando agora em Teosofia, se a gente está levando isso a sério, se a gente está colocando isso como uma das principais coisas da nossa vida, a gente poderia se enquadrar nisso, de 7 a 14 encarnações para chegar à iluminação de um mestre. Pode passar, Raquel. Esse anjinho aí é filha de uma amiga minha, essa aí é a Natália. A Natália está com uns 38 anos hoje, é designer de moda. Essa foto é linda dela. Pode passar, Raquel, obrigado. A direção do exterior é necessária e é dada nos estágios primários. Porém, quanto mais o indivíduo avança no caminho do desenvolvimento interior, mais a direção vinda do exterior é retirada. E ele é assim forçado a fazer-se dirigir do seu interior e a acender sua própria lâmpada. Ou seja, é um conhecimento que cada um de nós vai adquirindo que vai nos dando uma autonomia no pensar e no agir cotidiano. Coisa que o mundo comum, ganhar vida, o trabalho, criar família, ter bens, viajar de férias, de lazer, isso são coisas cotidianas e comuns. Isso não depende da nossa vida interior, não depende tanto da nossa vida interior. Depende muito mais de condições exteriores que a gente está se relacionando, com o trabalho, com a família, essas coisas que eu comentei, né? Agora, a hora que eu entendo que eu preciso de uma vida interior, todas essas relações que a gente está acostumado, elas se transformam viram de uma maneira diferente, né? Como ele fala aqui, acender a sua própria lâmpada. E o próprio autor aqui em capítulos anteriores falou que isso é um problema que a gente tem para resolver, acender a própria lâmpada. Ele comenta aí nos capítulos anteriores que a gente citou já. Ele chama de um problema a ser resolvido. Ou seja, digamos que a gente está resolvendo as questões do dia a dia, né? Mesmo que eu resolva da melhor maneira possível, e essa vida vai ter altos e baixos, normalmente é isso, questão financeira, casamento, dinheiro, tudo isso é altos e baixos. Mesmo que eu resolva bem tudo isso, que eu passe bem pela vida com essas questões de uma certa forma bem resolvidas, eu tenho que pensar, eu estou pensando no problema a ser resolvido, que é acender a lâmpada, que o autor sugere, né? Então são coisas diferentes, né? E a ideia é que mais à frente, um envolvimento muito maior, e novas encarnações vindo para a gente, que eu me concentre muito mais no acender a lâmpada do que as questões só de ganhar a vida, né? Como é dito por aí. Pode passar, Raquel. Então, uma pergunta aqui que foge um pouco, mas não foge tanto, que vai chegar na reflexão da noite. Como chego a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Depende de onde eu estou, né? Se eu estou em São Paulo, é uma coisa. Se eu estou no Japão, é outra. Se eu estou na Europa, é outra coisa para chegar a Porto Alegre. O meio de transporte que eu vou usar, esse tipo de coisa. Se eu estou em Santa Cruz do Sul, que é a 100 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos, é muito fácil. Só tem uma estrada que direciona para Porto Alegre, eu pego lá meu ônibus, meu carro, minha carona e chego muito fácil. O que eu queria trazer com essa pergunta é que depende imensamente de onde aqui a questão física de chegar a Porto Alegre é qual cidade que eu estou para ir para Porto Alegre, é o principal interesse. Mas espiritualmente, como que eu estou espiritualmente para encarar esse desafio de acender a própria luz, né? De um trabalho que eu vou ter, um problema a ser resolvido, que só depende de mim. Apesar que eu tenho instrutores, tenho livros, tenho um monte de acessórios que vão me ajudar nisso. A gente está na reunião aqui que dura 1h30, mas amanhã de manhã eu estou sozinho. O que eu vou fazer amanhã de manhã para me aproximar disso, para pegar essa direção e chegar no destino, né? A questão de Porto Alegre é fácil de entender, é fácil até de ir para lá, não é tão complicado. Agora, se eu trocar Porto Alegre por como eu chego ao Samadhi, como eu chego aos pés do mestre, a gente começa a entender que a coisa toma uma complexidade muito maior
do que pegar um avião e descer em Porto Alegre, né? Então, o que eu quis trazer com essa pergunta, que é uma pergunta comum, como viajar para Porto Alegre, mas se eu trocar Porto Alegre pelo Samadhi e pelo ver o mestre ao vivo, né? Algum comentário? Você pode interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Quem quiser fazer algum comentário aí. Eu estou convidando com essa pergunta que eu vou precisar voltar para um olhar diferente para mim, quem eu sou, meu interior, né? Para daí sim ver que direção que eu vou tomar para chegar, se é que eu queira chegar nessa questão aí do Samadhi, de ver o mestre, né? Eu preciso reavaliar isso também. Porto Alegre, tem gente que não quer para Porto Alegre, né? Tem gente que não quer para o Samadhi, tem gente que não quer ver o mestre, ou não está na hora ainda, né? E por aí vai. Há um comentário em Teosofia também que a missão desse planeta Terra, é levar a maioria das pessoas, a maioria, vamos falar 60% a 80%, por aí, ao estado de mestre, né? É o que a gente ouve por aí nos estudos teosóficos. Comentários? Alguém? Bom, Sandro, pode falar, Luciano. foi numa palestra do Antônio Jorge, que eu sempre ouço nas palestras dele, ele fez uma correlação com o gráfico de Pareto, esse desprender da gente, né, até chegar aí ao final, né, como que está toda a civilização. Eu achei bem interessante da forma que ele explicou. Não me lembro mais como funciona, mas é isso aí que você falou, né? Mas aí, esses eu acho que são 14 últimas encarnações, esses aí são para mestre. Você vê que a gente está totalmente longe ainda, né? Esses aí já estão nas etapas finais mesmo. Para mestre, de 7 a 14. Pode ser rápido com 7 ou atraso com 14. É um número mais ou menos, né? É bem interessante a forma que ele colocou. A gente vai falar aqui, nesse caminho espiritual hoje, que é o assunto da noite, é a direção. Se eu entrar nessa direção, nessa corrente, nessa trilha que vai, nesse caminho, nessa estrada que vai, e se eu estiver próximo de entre 7 e 14, praticamente eu não saio mais disso. A direção será atingida, né? Por isso a gente fala que precisa de almas mais velhas para isso aqui, para essa trilha. A pessoa que está lá no início, que é igual eles classificam na Índia, lá um Shudra, Vaishya e Kshatriya, as pessoas não estão ligadas a isso ainda, óbvio que não estão. São almas mais novas, né? Então elas vão deixar para depois. Mais alguém? Pode passar, Raquel. Essa foto aí no colo aí dessa criança de roupa branca sou eu. Foi no dia do meu batizado, dia 15 de março de 1970. Eu tinha uns 20 dias de vida aí. Meus pais e meu irmão, só tenho um irmão, esse aí. Eu coloquei essa foto na sugestão de que eu consiga olhar, e você também, com a sua família, onde você nasceu, com a família que você tem, você aprender a olhar com outros olhos, entender de uma forma diferente. Por que esse pai, por que essa mãe, por que esses irmãos, o contexto familiar, financeiro, que a família gosta de fazer, os interesses da família, a origem dessa família, né? Eu acredito que eu coloquei essa foto porque eu acredito que quanto mais eu vou entendendo, eu vou estudando, entendendo, tentando elevar a consciência, essa mente, elevando a consciência, eu consigo entender mais o contexto familiar que eu nasci, o país que eu nasci, o porquê das coisas, né? Então, como eu falei ali, como chego em Porto Alegre, eu preciso saber onde que eu estou. E onde que eu estou? Onde todo mundo está? Na família que nasceu. É a primeira coisa. Não tem como ter um olhar simplista para a família.
talvez valha a pena ir mais profundamente com isso, e você vai ganhando a cada dia, a cada instante, você vai ganhando uma compreensão maior sobre essa família, né? Ah, mas meu pai sumiu, eu não tive pai, não sei o que. Todo mundo tem um monte de problemas em relação a isso. Mas é o que você tem, é o que cada um tem, é o merecimento de cada um, né? E às vezes a gente aprende a tocar a vida em frente, mas aqui é um convite para você começar a olhar de novo isso com mais calma, com mais paciência, a influência desse contexto familiar que a gente nasceu e, obviamente, tudo que a gente aprendeu com eles, né? Com os pais, com os familiares. Por exemplo, aqui a minha mãe é uma pele mais clara, que ela tem origem alemã, o meu irmão veio mais claro, e eu vim mais moreno, parecido com o pai. Então, as coisas se dão assim. A impressão que eu tenho é que pode ser que a ligação minha seja maior com a família do pai, e o meu irmão, uma ligação maior com a família da minha mãe. São observações que a gente vai, com o tempo, ganhando, e isso eu acho, para mim, eu acho que ajuda a compreensão dessa elevação da consciência. Comentários? Ô, Sandro. Pode falar. Tá. Boa noite a todos, né? Boa noite, Zé. Eu achei interessante essa sua colocação, que nos últimos meses é que eu comecei a tomar uma certa consciência com relação à nossa essência. Foi interessante, é uma coisa assim bastante fácil de se compreender, igual você passou aí de forma bastante clara, e a gente, às vezes, muita gente reclama da situação dela. A gente tem que lembrar, aí, conforme você disse aí, eu comecei a chegar realmente a essa conclusão de que somos resultados de química, física e biologia, de tudo que existe. A partir do momento que eu sou concebido, esse pãozinho que foi amassado e assado, ele é resultado do passado lá de meu pai, de minha mãe, do estado, da situação geográfica que eu estava, da situação mental de cada um deles, e tudo isso aí, na minha concepção, eu cheguei à conclusão que é o resultado da carga energética que eu trouxe da vida anterior. É mais ou menos isso que você quis dizer, não é? É bem isso aí, Zé, exatamente isso. Eu aprendi a observar isso de uma maneira diferente, com mais profundidade, né? Isso. Que aí a intuição vem, você consegue entender várias coisas da própria família, você vai entender por que você nasceu ali, por que você passou por isso, aquilo. Fica mais fácil para você se aceitar e aceitar o mundo em que você está contextualizado, não é? Beleza, é isso. Obrigado por ter ouvido. Nada. Mais alguém? Pode passar, então, Raquel. Os grandes instrutores da sabedoria eterna e os livros que tratam do problema da autorrealização vêm repetindo que a luz que pode guiar o buscador em sua procura da verdade só pode vir de seu próprio interior. A gente tem uma questão aí, pessoal, que as religiões aqui, de modo geral, do Brasil, que a gente nasceu aqui, né, não ensinam isso, né? Geralmente não falam sobre isso. Bem pelo contrário, até, né? Então, a gente se depara agora com uma situação dessa, que há uma necessidade de um redirecionamento, de uma ressignificação sobre isso, né? E você entender, por seus próprios esforços, seus próprios estudos e percepções, como bate isso para você, né? Procura da verdade só pode vir do seu próprio interior. Tem uma frase aí que o pessoal fala em teosofia também, tu és Buda, né? Tu és Buda, de imediato não é tão fácil entender, né? Que você está andando na rua, mas você não é o Buda, né? Você está andando como você mesmo, né? Então, é um processo aí de aprofundamento de si mesmo, né? Comentários? Ô, Sandro, já que você tocou aí, o tema da cartilha da Igreja Católica esse ano é
Escute com sabedoria e fale com amor. Eu achei assim o título muito bacana, mas assim dentro de alguma coisa assim que eu ouço, né, quando eu vou passando pelos lugares assim que eu passo, é muito diferente ainda, dificulta muito mais o acesso, entendeu? A gente se encontrar, sabe? A cada um se encontrar, porque mostra muito fora, sabe? Não foca tanto dentro da gente, sabe? Eu acho que isso atrapalha demais. Então, assim, essa linguagem, ela tem que ser mais, entendeu? Do jeito que as outras, não estou dizendo assim só a religião católica, não, né? Mas ali no caso, o budismo, né? O hinduísmo, eles ensinam de uma forma, entendeu? Que a gente consegue ter acesso mais rápido, entende? Sim. Mesmo porque, Luciana, que sabedoria e amor não é como posso dizer, não é um local comum para todos. A sabedoria tem vários estágios de sabedoria e do amor também. Sim. Quando fala essa frase de amor e sabedoria, eu tenho que entender que ela tem um grau mais fraco, um médio, um alto e um elevado, tanto para sabedoria quanto para amor, né? Não é uma palavra estanque que eu chego na sabedoria de uma hora para outra, nem no amor. É um treinamento Então, diário que demora eras e eras, né? Encarnações e encarnações. e eu acabei ouvindo outro dia que eu estava na casa de uma amiga minha, eu estava atendendo, eu ouvi a palestra do padre Reginaldo Manzotti, que ele assim até me parece assim muito carismático e tal, mas assim eles explicam, mas devido você não ter ali um gráfico de como nós somos, dificulta demais. Porque eles não mostram dessa forma. Tem uns padres teosofistas em São Paulo, esqueço o nome de um, que é da rádio. Católica liberal. Católica Nossa, liberal. isso, eu preciso de ver como eles explicam. Eu passo por umas pessoas aqui, eles não conseguem nem acompanhar, sabe? Eu tento, mas isso não adianta, sabe? Eu tenho duas amigas aqui que escutam hoje comigo, porque elas estão nesse caminho, não, assim, ainda quiseram aí participar das aulas, mas já tem aquela percepção, sabe? Que, assim, você consegue ir além, né? Nós temos isso. Isso aí. Mais alguém? Pode passar então, Raquel, por gentileza. Aí essa passagem do livro Luz no Caminho. Dentro de vós está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada no caminho. Se não podeis percebê-la em vosso interior, é inútil procurá-la em qualquer outro lugar. Isso é muito forte, né? Essa frase é forte, bem forte. Se não podes percebê-la em vosso interior, é inútil procurá-la em qualquer outro lugar. Dá pano para manga isso. Eu coloquei essa foto aqui é um taoísta. Porque você vê a figura dele, a roupa, o cabelo, né? A figura que ele está ali em meditação, talvez. É diferente você ver uma pessoa com uma roupa comum no dia a dia, no trabalho, né? Seja um operário, seja alguém que usa terno para trabalhar. Você percebe que a pessoa ela está com um envolvimento maior. Não estou falando que ele é perfeito, não. Estou falando que ele está com um envolvimento maior. Talvez more num mosteiro, não sei, ou coloque essa roupa de vez em quando. É só isso, porque a figura, a imagem, passa muita coisa, né? Que ele está ali, assim, o que precisar fazer, eu vou fazer para chegar encontrar a mim mesmo, né? É só uma foto que quer dizer isso, me traz isso, né? Não quer dizer que você precisa fazer isso, mas ter uma abertura de consciência que te aproxime um pouco desse encontrar a si mesmo, né? O que você vai fazer para encontrar a si mesmo? Não sei o que você vai fazer. Nós estamos estudando livros aqui, estamos tentando meditar, ter uma alimentação mais saudável, mais pura, né, que não traga consequências a nenhum ser vivo, seja animais ou seja o outro próximo, né? Então, essas coisas ajudam para a gente elevar essa consciência, sair dessa mente concreta,
que é útil para fazer coisas concretas. Para o trabalho é útil, tem que ser a mente concreta. Mas para a projeção espiritual é uma coisa mais elevada, é romper aquele muro que está ali entre o mental concreto e o mental abstrato. Dá trabalho, é um problema, como o Taimni fala, e às vezes dói. Geralmente dói um pouco. Eu estou preparado para fazer isso agora ou vou deixar para depois? Né? Então é isso. Pode passar, Raquel, por gentileza. Segue o autor. Da prática dos exercícios componentes da yoga, sobre a destruição da impureza, nasce a iluminação espiritual que se desenvolve em percepção da realidade. Ou seja, você precisa estar no mundo que a gente está no local certo. O legal é isso. A gente está no local certo, na família certa, na cidade certa, com as pessoas que a gente tem próximo. A gente está no local certo para fazer isso, para direcionar para dentro, né? É óbvio que qualquer pessoa seriamente empenhada no problema da autorrealização deva ponderar sobre a questão da direção no caminho, até não restar mais dúvida em sua mente de que tal direção possa vir somente de seu interior. Óbvio que a pessoa pode ficar em dúvida sobre isso, né? Ela pode uma hora querer ir, depois não quer, depois quer de novo. É lógico que é assim, é natural que seja assim, né? O perigoso, assim, quem quer entrar nesse caminho, o perigoso é ficar se contentando com a vida interior que a pessoa tinha, ou querer voltar à vida comum, ter uma referência grande da vida comum. Aí realmente vai ter dificuldade de seguir em frente, né? Então depende de cada um avaliar realmente que técnicas que ele vai utilizar para chegar nisso, desde que ele queira. Só então tentará seriamente e de maneira decidida, eu quero isso para minha vida. É uma decisão isso. Chega um dia que eu falo, eu quero. Se não for nessa encarnação, nas próximas, um dia acontecerá. Eu quero isso para mim. De maneira decidida, encontrar dentro de seu coração a luz que irá guiá-la, constante e infalivelmente. Se você seguir constantemente, chegará à meta, ao final da direção que você tomou. Tem só uma passagem rápida aqui na página 274, no meu livro É o Verde. Terceiro parágrafo, olha quem está com o livro verde. Não sei se o outro coincide a página, o marrom. Quando então deve alguém tomar a luz interior para guia, é desnecessário dizer que o homem é incapaz de aproveitar a vantagem desse guia interior nos estágios iniciais de sua evolução. Isso fica encoberto, encapsulado nos estágios iniciais. A gente quer só viver a vida, né? Curtir a vida. Por muito tempo, agentes externos de educação desenvolverão sua mente, quer dizer, professores, né? Todos os educadores, moldarão o seu caráter e estimularão suas faculdades espirituais em botão, como é que fala? Em potencial, né? Olha só, moldarão o seu caráter. Para você se aproximar de um grande ser desse, que a gente fala aqui, dos grandes seres, ninguém pode moldar o seu caráter. Você vai ter que ter uma autonomia no pensar, né? Que se aproxime um pouco já do como eles funcionam, os grandes seres. Mas chega o tempo, no crescimento de toda a alma, quando essa direção externa começa a mostrar-se inadequada e fazer-se sentir a necessidade de um objetivo espiritual dinâmico e definido, e também de meios mais eficientes de atingimento desse objetivo. O aspirante volta-se para o seu interior a fim de descobrir a realidade que está oculta no interior de seu coração e começa a proceder. Ou seja, uma realidade oculta no meu coração, mas já está em mim. O negócio é acessá-la. E começa a proceder em sua mente e em seu coração as necessárias mudanças que irão lhe possibilitar realizar a sua tarefa. Ele entra seriamente no campo da autocultura. Este é o momento de começar a busca da fonte de luz que iluminará o seu caminho.
É como é um caminho sem luz. Eu que jogo a luz do caminho, né? Cada um de nós que faz isso. Falou aqui no final as necessárias mudanças. Mudança é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta, né? Porque dói. Às vezes eu vou me recusar a mudar porque dói bastante. A menos que eu tenha uma decisão mais forte, um caráter mais resolvido em relação a isso, de querer realmente encarar o desafio das mudanças. Comentários? Tem que trabalhar, né, Sandra? É todo dia, Luciano, é 24 horas. É 24 horas. Não é de graça. Você vê os animais que você e o Paulo cuidam aí, né? Chegou para você, é para você fazer. Chegou para você, está aí na sua porta o animal. O que você vai fazer? É isso. As coisas, o que aconteceu perto de mim é para mim. O que está ao meu alcance é para mim, não é para o outro. Você está andando na rua, uma pessoa tropeçou, caiu do seu lado. É para você ajudar, não é para chamar o outro, não. A missão é sua. Sim. Então é isso. Pode passar, Raquel, por gentileza. O aspirante deve ter duas coisas absolutamente claras em sua mente. Qual o objetivo que tem ante si, né? O que ele tem que fazer, como chegar nisso, né? Aonde chegar. E segundo, quem o guiará no caminho que leva a esse objetivo. A resposta à primeira questão dependerá naturalmente do indivíduo, seu temperamento, seus sanskaras. Sanskaras designa os germes de propensão e impulsos procedentes de nascimentos anteriores, né? É meio que o que você traz de vezes anteriores, para ser desenvolvidos nesta ou futuras encarnações. Isso são os sanskaras. Está ligado à karma, está ligado a essa família que a gente nasceu, essas condições todas aí. Então, dependerá naturalmente do indivíduo, o temperamento deles, tem um temperamento para isso agora, ou vai ser mais na frente. Os sanskaras e o ambiente de sua formação também interfere. De estudo, de colégio, se fez faculdade. Porque às vezes a pessoa faz uma faculdade para ganhar vida, tocar em frente, e não vê esse caminho que a gente está olhando agora. A pessoa segue o caminho dela, vai embora. Ou vai ver mais tarde, ou às vezes nem vai ver naquela encarnação. Vai tocar a vida de trabalho, aposenta e desencarna. Né? Pode ser que ele não se interesse por isso agora, que é o caso da maioria. Né? A pessoa pode ter uma religião, um estudo que é muito raso, um conhecimento raso. É muito comum isso, a maioria está nessa situação. Que ele não tem que fazer esse processo de mudança tão forte. Acontece muito isso. Mas, ainda que possam diferir os objetivos temporários de um aspirante, e difere mesmo, dependendo do estágio de sua evolução e da fase que está atravessando no momento, o objetivo final de tudo é o mesmo, isto é, liberação das ilusões e misérias da vida, e uma vida de iluminação e amor como um indivíduo autorrealizado. Pode passar, Raquel. Aqui a segunda pergunta, né? Quem guiará no caminho que leva a esse objetivo? A resposta à segunda questão é dada, sem qualquer dúvida, nos Yoga Sutras. No sutra muito conhecido, o 1.26. Não sendo condicionado pelo tempo, ele, Svara, é um instrutor mesmo dos antigos. Está numa linguagem simbólica, Svara é o Senhor ou Deus pessoal, o Espírito divino no homem. Esse Deus que existe, mas ele está na gente também. Então, é chamado de Espírito divino no homem, que normalmente está
não está encapsulado, né? Não está sendo acessado. Tem uma partezinha aqui na página 275, lá em cima. Svara, ou a deidade, que preside o sistema solar, é o único verdadeiro instrutor das diferentes humanidades que vêm e se retiram do vasto drama que está sendo representado em diferentes estágios, em épocas diferentes. A humanidade tem uma história antiga, né, desde há milhões e milhões de anos, aí, que vem evoluindo. Né? Obviamente, a gente sabe disso. E evoluir hoje, em 2022, é uma coisa, mas vários mestres evoluíram na Terra em tempos bem pregressos. Né? Ele, o Jagata Guru, que é um instrutor mundial, que ensina aos amigos, antigos, aliás, que mistura os ensinamentos primeiros às várias raças e sub-raças, de acordo com as suas necessidades e circunstâncias. Sua é a luz da sabedoria que brilha pura, sem mácula, no coração de todos os verdadeiros instrutores espirituais da humanidade. E também brilha, ainda que menos, no coração de todos os verdadeiros aspirantes, como luz no caminho. Ele é a fonte de poder e inspiração, no caso de todos os verdadeiros instrutores da sabedoria. E ele também o guia invisível, ele é também o guia invisível de todas as almas, que lenta, mas seguramente, demandam sua meta através do longo ciclo da evolução. Foi muitas e muitas vezes salientado nas escrituras hindus que Deus e o Guru são um e o mesmo. Então, aqui ele já começa uma ideia de que o Guru é Deus. O Guru instrutor, o Guru professor, que eu faça uma reunião, que eu faça um estudo, não é o Guru principal. Já que eu vou desenvolver a minha cabeça precisa passar em cima do Guru, precisa ser mais que o Guru uma hora, né? O Guru que dá aula, né? Porque está falando aqui que o processo da yoga, o conhecimento da yoga, ele me leva direto ao Deus, e não ao professor que está me ensinando alguma coisa. É só um momento passageiro, o professor. Então, onde é que está? Induz que Deus e o Guru são um e o mesmo. E o discípulo não deve, em qualquer circunstância, imaginar que sejam diferentes. Deve ficar bem claro do que acima foi dito em relação à identidade de Deus e do Guru. Que o mesmo Deus, objetivo de nosso esforço espiritual, é também o guia em nossa busca. É o Deus que é o guia. Aí ele fala aqui, é quem fala em nosso coração. Primeiro com a voz da consciência e depois com a voz do silêncio. Essa frase aqui, é quem fala em nosso coração, primeiro com a voz da consciência e depois com a voz do silêncio, é a minha conexão com Deus. Eu não coloquei no slide essa frase, está aqui na página 275, que eu estou lendo, mas eu acho que a frase mais importante da noite é essa. É quem fala em nosso coração, primeiro com a voz da consciência. Ou seja, quando eu me deparei, todos nós aqui já nos deparamos com esses estudos, aquilo soou legal. Ah, gostei do estudo, vou continuar nas reuniões. Ou seja, a parte que gostou é a sua consciência, impulsionada pela voz dele. É uma coisa que pode parecer simples ou complicada, mas o autor está dizendo que foi isso que te fez estar aqui hoje, na nossa reunião. A sua consciência entrou em sintonia com esse assunto, num primeiro instante, e partiu dele para você. Aí depois, se você estudar e se desenvolver por alguns anos,
aí é a sua voz do silêncio que vai falar para você, dentro de você mesmo. Ninguém está soprando isso para você, ninguém. Você desenvolve a voz do silêncio, aquela que observa e entende. Quem tiver com o livro aí, eu sugiro que marque essa pequena frase aqui, bem 2 linhas. Essa importante verdade concernente à nossa vida interior tem sido usualmente pervertida nas interpretações ortodoxas, por motivos óbvios, como significando que, mesmo um guru comum, com todas as suas limitações e fraquezas humanas, deve ser adorado como Deus. Ou então. Acontece muito isso, é o que ele fala, que acontece muito isso. Adorar o guru vivo, que é o professor, eu chamo de professor. Adorar ele como um Deus, e ele não é Deus. Ele é só o professor que está passando o conteúdo, só isso. Um dia você o superará. Enfim. Comentários? A Luciana está com o olho grande, aí, Luciana. Está apavorada já, Luciana. Mas é de uma beleza isso, gente. É de uma beleza isso, que é, né? A hora que eu entendo que o processo depende só de mim. Se não tiver comentários, a Raquel pode passar o slide. É bonito mesmo, Raquel. É uma coisa tão profunda e que nos reconecta, né? Com todo esse ensinamento, essa sabedoria perene que a gente vê em teosofia, né? Chegou para gente, quem está aqui chegou como teosofia. Tem gente que não gosta, aí não está aqui. Tem gente que não quer dar continuidade a isso, não está aqui. E tem esse nome de teosofia, a instituição chama Sociedade Teosófica. Para alguns vai funcionar, para outros não. Eu gostaria só de... outro dia eu assisti uma colocação, não lembro, aquela passagem da Bíblia, não me lembro qual versículo que a mulher que era para ser apedrejada, né, por... Tá em eu, A mulher, como é que chama isso? que ela seria apedrejada e todos estavam ali para julgá-la. E Jesus, né, se colocou ele começou... A mulher adúltera, né? Isso. Eu não consegui expressar a palavra, você acredita? A língua. E aí ele começou a escrever na areia, né? E falou, né? Que aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Então, fez com que eles refletissem. Eu achei interessante, né? Ali, e depois eu comecei a pensar, você vê, a gente só desvaloriza o outro, a gente vê o outro de uma forma assim de desvalorização, isso aqui agora me veio, né? Então a gente vê o outro, entendeu? Não, para a gente passar a ver o outro não só como algo ruim que está acontecendo, a gente não vê ele como um indivíduo assim. Minha gata jogou tudo para o chão. Você não vê o outro, entendeu? Em determinada situação, se a gente não tiver com a consciência mais elevada, você não vê ele como uma pessoa também no processo de desenvolvimento. Você desvaloriza ele. Né? Então, isso aqui veio, sabe? Tum, tum, tum. Passa também, né, Luciana? Porque a gente, assim, se a pessoa tá na vida cotidiana, se ela tá fazendo uma coisa legal, tá ok. O cara fez uma faculdade, arrumou um trabalho, seguiu a vida. Agora, quem não fez isso, tá desoquei, né? A gente julga muito isso. Isso. Quem não tá no padrão, tá desoquei. Sim. E essa parte é muito interessante, traz uma reflexão, assim, bem profunda, sabe? No caso, assim, de quando a gente percebe essas coisas no cotidiano, né? Que isso acontece mesmo, né?
A gente não desvalorizar o outro diante disso. É isso aí. E todos têm a chance se a chance é minha ou sua, é para todos. Essa é o projeto do planeta Terra. Essa reconexão, essa chance de todos, ou a maioria pelo menos, de se elevarem a um nível muito alto espiritualmente. É meio que o objetivo da vida na Terra é esse. Bom, a ideia da deidade, em forma gráfica, sua natureza e sua função como instrutor, como um Sagat Guru. Sagat é o próprio universo, né? O mundo. Significa aquele que se move ou vive, com liberdade, obviamente. É um ser ou criatura vivente. Um número dual significa o céu e o mundo inferior. Ou seja, é aquele que tem acesso ao céu, mas ao mundo inferior também. Então, esse aforismo fala o seguinte: que maravilha! Sobre frondosa figueira brava e próximo à sua raiz, está sentado o jovem instrutor, entre seus discípulos idosos. O instrutor permanece em silêncio. Entretanto, todas as dúvidas dos discípulos são dissipadas. Ele chama o instrutor de jovem e os discípulos de idosos. Eu vou ler aqui na página 276, segundo parágrafo. Consideremos primeiro o nome e a forma com as quais é simbolizada a função divina do instrutor. A indicação para o nome é encontrada no Dakshinamurti Upanishad, onde Dakshina quer dizer Buddhi, a faculdade espiritual em nós, que nos possibilita perceber a verdade diretamente sem o uso do intelecto. Assim, Dakshinamurti significa a corporificação de Buddhi. Buddhi é o grande observador, aquele que olha sem julgamento e entende. Ele é o corpo da intuição, né? A representação simbólica da função da consciência divina dentro de nós, a qual nos capacita a compreender e vir a ser perceptivos das verdades espirituais diretamente, nas profundidades de nossa consciência. Ou seja, a nossa consciência é capaz de compreender tudo isso aí. Um dia compreenderá só na observação. Chegamos então à forma de Dakshinamurti e ao cenário em que ele se mostra, ele com letra maiúscula. Ambos são altamente simbólicos e nos dão um vislumbre de alguns mistérios das experiências espirituais e das iniciações que a eles levam. Esse processo de conhecimento, ele é baseado em o que é chamado de iniciações. Primeira iniciação, segunda iniciação, terceira, quarta, quinta, e assim vai. Então, esse termo iniciações é bem falado aqui também. O primeiro é dito que quando você vê o mestre pessoalmente, que ele te considera filho dele, é a primeira iniciação. Eu sou um discípulo aceito e mais à frente eu vejo o mestre pessoalmente. Primeira iniciação. O primeiro ponto que temos de notar na simbologia do Dakshinamurti é que ele é mostrado com a mesma forma de Shiva, sendo mínimas as diferenças e enfatizando sua função como Jagat Guru. Isso, sem dúvida, significa a realidade, a fonte das funções criadora, preservadora e regeneradora de Ishvara, simbolizadas em Brahma, Vishnu e Mahisha, é também a fonte do conhecimento e da sabedoria necessários à evolução da humanidade, nos diferentes estágios e à iluminação dos indivíduos que procuram a libertação. Então, a gente entender que esse caminho que a gente está começando a conhecer há pouco tempo, ele é profundamente natural. É uma expressão grandiosa da natureza humana. Primeiramente, é um encontro com a natureza, é a primeira coisa. Natureza humana, um projeto divino
para os homens, para todos. Comentários? Vai acabar mais cedo, Raquel, não vai dar nem 8h30. Mais alguma participação, pessoal? Raquel? Não, estou achando tudo muito bonito. Eu só falei com você até antes que eu não estou passando muito bem hoje, né? Que eu ia ficar Sim, mais tá. de plateia. Nossa, mas acaba fechando com chave de ouro, né? Esse livro. Ô, Muito Raquel, bonito. coloca assim, uma consciência, a nossa consciência, que percebe esse conhecimento e quer ficar aqui nesse tipo de estudo, a nossa consciência é uma ligação de Deus conosco, né? A percepção que eu quero isso é uma luz divina, que a minha cabeça entendeu. E agora eu vou em direção a Ele. Olha que coisa linda isso, né? Pode passar o slide, Raquel, mais um. A moça aí, antes de ir para o escritório, deu uma parada aí embaixo no espelho, né? Encostou a cabeça, vai ver se esfria a cabeça um pouco. Aí tem essa questão aqui, em qual momento na vida do candidato ao discipulado o termo sendo espiritual se faz presente ou se realiza, né? Esse termo sendo espiritual não é tão difundido por aí, né? Eu acho que não é tão falado, mas aqui a gente fala bastante dele. Mas é o caminho espiritual, mas tem esse nome de senda, a tradução aí da Índia veio como senda espiritual. Então a pergunta é essa: que horas que eu chamo isso de senda? Alguma ideia? Você vê a moça aí, está com um uniforme de trabalho, passa de trabalho, talvez seja ali um prédio comercial que ela trabalha, mas ela deu um basta ali, né? Ela deu uma parada na vida ali para, tipo assim, o que eu estou fazendo comigo, né? Então, a definição que a gente vai ter na sequência aí é que a senhora Radha Burnier, que foi presidente internacional da Sociedade Teosófica, ela deu uma bela definição sobre a senda espiritual, né? Que horas que acontece a senda espiritual. E é um termo que é muito falado aqui, mas a definição dela eu achei bem interessante, então eu trouxe para cá. Pode passar o próximo slide, Raquel. Aí está aí, então, a clareza, que a luz do discernimento surge quando a pessoa se dá o trabalho de estudar a vida profundamente por si mesma. Isso marca o início da senda espiritual. Repetindo, a clareza, que é a luz do discernimento, surge quando a pessoa se dá o trabalho de estudar a vida profundamente por si mesma. Aí começa, isso marca o início da senda espiritual. Ou seja, é um estágio que a pessoa já está conseguindo observar muita coisa da vida por si mesma. Já saiu do estágio inicial de depender do professor, né? Já passou pelos livros, já está entendendo mais abstratamente ou intuindo muita coisa, né? A hora que ela consegue fazer isso, começa sendo. Está nesse livro da Radha Burnier, Não Há Outro Caminho a Seguir. Tem pela editora Teosófica. Estou estudando esse livro agora, então estou tirando muita coisa dele. Muito bom, fininho. Não é grosso, não. Deixa eu ver. 120 páginas, mas a letra é grande. Excelente livro. Então, a Sarah Radha define o que é senda espiritual. Que não é um trabalho inicial, não é a coisa do início. Já é uma coisa mais avançada um pouco. Sandro, eu dentro assim das coisas que hoje eu passo assim
prestar mais atenção nas palavras, né? O que é eternidade, o que é fraternidade, o que é essa palavra também, clareza, ela deveria ser escrita com letra maiúscula, porque quando você adentra mais nela, você se encontra mais. Porque dentro dos estudos aqui que a gente faz, né, essa clareza, por mais assim, mas a gente já consegue entender como que ela funciona, né? Nós temos lampejos de consciência, né? Igual um bichinho tem lampejo de consciência, né? A vida dorme no mineral, sonha no vegetal, tem lampejo de consciência no animal, desperta no ser humano e se diviniza nos estágios posteriores aos da condição humana. Então, essa palavra, mergulhando mais aqui, essa palavra ela deveria ser escrita com letra maiúscula, porque a gente começa a ter acesso, quando a gente encontra mais com a palavra, a gente passa assim, ver, assim, discernir mais ali o fundamento dela, entende? Que eu não perca a clareza diante da vida cotidiana, sabe? Eu falei semana passada, mas olha só como trouxe tão, assim, divinamente aqui agora. Elas estão ligadas aqui, né, Luciana? A clareza ela vai chegar quando você tiver o discernimento, né? A luz do discernimento vai te dar a clareza. Inclusive, em Teosofia, a gente fala que o primeiro passo é o discernimento. É a primeira coisa que cada iniciante deveria se preocupar, desenvolver um bom discernimento. Ele vai te acompanhar para sempre. Você entra num ritmo de começar a ter discernimento, a entender como que é e praticar, separar o bom do ruim, o belo do feio, o real do irreal, esse tipo de coisa. Coisas que caracterizam o discernimento. E você vai começar a ter um grande crescimento em relação a isso, mas isso vai te acompanhar para sempre. Você vai estar sempre com ele embaixo do braço, digamos assim, né? O discernimento. E ele vai te dar essa clareza aí. Cada vez mais e mais. Tem palavras que elas são, assim, divinas demais, que elas tocam a gente. Se a gente entender tão profunda, né? Ali o sentido dela, ali oculto mesmo, né? Uhum. Aí você tem que meditar sobre elas o tempo todo, carregá-las mesmo, assim, como algo, sabe, sagrado. Isso. É dia a dia, nas 24 horas do dia. Porque elas te iluminam. Tem coisa que, por exemplo, se você pensa naquela palavra, ela te traz a luz, sabe, Eli? Uhum. Tem uma ideia que a gente pode pensar em cima dessa frase aqui da Sarah Hada, que às vezes a gente conhece uma pessoa, seja homem ou mulher, que tem uma busca espiritual, seja em qualquer religião, qualquer local, ela tem uma busca espiritual. E às vezes um amigo, uma amiga comenta, fulano é espiritualizado. Um falar simples assim, né? Fulano ou fulana é espiritualizado ou espiritualizada. Mas às vezes não é tão avaliado, não é tão medido isso, né? O que quer dizer uma pessoa espiritualizada? Não é tão medido isso. E nessa frase, a Sarah Hada coloca uma estaca ali, ó. Determina o que é espiritualidade, que é a cena espiritual. A pessoa precisa estudar a vida profundamente por si mesma. Então, se eu tenho uma religião, se tem um grupo de estudo qualquer, ou até aqui mesmo, e alguém fala, o fulano é espiritualizado porque ele vai naquele local ali. Mas fica vago isso, fica em aberto. Quão espiritualizado ele é? Seria a segunda pergunta, mas espera aí, quão espiritualizado que aquela pessoa é? E a senhora Hada responde, para mim ela responde isso, onde é que está a coisa. Estudar a vida profundamente por si mesmo. Pode passar, Raquel. Isso aqui é legal também, está terminando já. Quando um aspirante necessita de auxílio, este lhe é dado através deles, né, dos grandes C, deles com letra maiúscula.
Satgurus, os seres libertos, estabelecidos em Sat, ou verdade, né? Seres que trabalham pela verdade, vivem a verdade. São os mestres de sabedoria. Da melhor maneira possível e conforme as circunstâncias. Quando o aspirante necessita de auxílio, este lhe é dado através deles, da melhor maneira possível e conforme as circunstâncias. Cada um deve ficar alerta e vigilante, pronto para receber ajuda de qualquer maneira que lhe venha. O alerta e vigilante também é um desenvolvimento. Cada vez você fica mais alerta, mais vigilante ao que acontece com você. Então, duas maneiras de você ter essa parte do instrutor. Algo mais acima é você ter um contato, que é a segunda aí, o invertir de propósito, é você ter um contato físico com o instrutor, o mestre, um dos mestres de sabedoria. Isso é um estágio mais avançado, bem mais avançado. Primeira iniciação. E aí ele te guia do seu interior. Ele pega o seu interior e vai te instruindo, caso você já tenha contato com ele. E há uma outra maneira também, quando eu ainda que eu seja deixado inteiramente a meus próprios recursos para desenvolver a minha força interior e autoconfiança. Então, quando eu estou no estágio inicial, que é a maioria de nós, eu acredito, eu sou deixado inteiramente aos meus próprios recursos para desenvolver a minha força interior e autoconfiança. Essas duas frases aqui, a de baixo, a primeira que está embaixo, né? A gente pode chamar de o discípulo em provas. Eles podem te mandar uma provinha do dia a dia e te observar como é que você reage, para você desenvolver a força interior e a autoconfiança. Então, você é deixado inteiramente aos seus próprios recursos para resolver isso. E já como um discípulo aceito ou filho do mestre, não, na realidade, filho do mestre, você tem contato com ele mais à frente. Mesmo assim, a sua instrução continua. Só que aí você pode ter um contato direto com ele, vai aprender diretamente. Achei interessante colocar, e está no livro aqui, na última página. Página 279, já terminando o capítulo. Questões? Luciana está ligada no assunto aí, Luciana. Opa, eu estou aqui de olho aqui. Luciano também, Luciano. Não, estou aqui. Mas tá bom. Está acabando já. Pode passar, Raquel, por gentileza. Eu coloquei a imagem essa foto aí com a imagem do Cristo e do Buda. Não é imagem de personalidade deles, né? Mas é uma espécie de caminho aonde que essa senda vai levar. O Cristo é o Buda do Ocidente e o Buda é o Cristo do Oriente. São caminhos que a gente vai trilhar e um dia vai chegar nisso aí. Eu gostei dessa imagem que a Terra está pequena perto deles, e para eles, o que acontece na Terra não é desconhecido, eles conhecem perfeitamente tudo o que acontece aqui, né? Então, eu coloquei essa imagem com a Terra menor, eu achei interessante colocar desse jeito. Em teosofia também, não sei se já deve ter ouvido falar, são dois Cristos, né, que a gente considera. Não só o Jesus de Nazaré, que na sua morte, chamada aí de crucificação, ele recebeu o estágio de mestre. Ele era o Jesus de Nazaré, virou mestre aí na chamada crucificação. Mas ele tinha o outro Cristo, que seria o pai dele, né? O Jesus como discípulo, e o pai dele é o Cristo Maitreya. Então, são dois. E o Buda ali é o Shakyamuni mesmo, que eu estou tentando representar aí.
A imagem é muito bonita, Raquel, muito legal mesmo. Só Acho que coloquei para nunca vi entender uma isso. imagem tão bonita deles A gente, juntos. a gente desconhece muita coisa da vida, né, Raquel? A gente não sabe quase nada, né? Mas para eles, não. Para eles sabem tudo. Eles são mestres de sabedoria, né? E é dito aí, a gente comenta em filosofia, qual outro caminho que você vai buscar além disso? Qual outro caminho que você vai buscar que seja mais significativo do que esse? Que é o discipulado que a gente tem pela frente aí, né? Enfim. Pode passar o próximo slide e o último slide agora. O intelecto é um instrumento incompleto para a aquisição de conhecimento, mesmo no que tange a vida inferior. Com relação às coisas dos reinos elevados, espirituais, é completamente inadequado. Está nesse capítulo aqui, 26, para terminar. O intelecto, essa mente concreta, é um instrumento incompleto para a aquisição de conhecimento, mesmo que tange a vida inferior, mesmo nessa vida que a gente leva no dia a dia. Com relação às coisas dos reinos espirituais, é completamente inadequado. Por isso, essa necessidade de romper a barreira do mental concreto, indo para o abstrato e para o búdico. Paz e luz aos corações de todos. Namastê. Terminou, Raquel? Terminou o livro? Coisa boa, Comentários. né? Ver o livro junto, né? O pessoal ficou mais quietinho hoje, só a Luciana que participou mais. É. Bom, complexo. Estou aqui só Tão no lindo. Tô aqui, tem que dar uma puxadinha, como diz, que eu tô. Nossa, sem perder Luciano, até as palavras.